Olá, querido, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Rafael Guarnier, né? E estamos aí na série As Epístolas de Paulo, falando um pouquinho sobre a epístola, né? A Carta aos Romanos. Hoje vamos falar do capítulo 7, um capítulo poderoso, né? E vamos falar só desse capítulo, ok? Eu vou fazer a leitura dele completa e a gente vai voltar destacando algumas coisas, né? E agora vamos fazer só um capítulo por vez para o vídeo ficar mais curto, você poder assistir ele com mais facilidade, mais rapidez, né? Na sua ida para o trabalho, né? Um videozinho de no máximo aí 15 minutos, né? A gente vai estar liberando. Então agora um capítulo por vídeo, ok? Quando o capítulo for muito pequenininho e der para a gente fazer dois em pouco tempo, a gente vai fazer. Fica tranquilo, não vamos perder nenhuma riqueza de detalhes aqui no comentário de cada um dos versículos, ok? Quero te pedir para que você curta, você compartilhe esse vídeo, né, e que você inscreva-se aí no canal, né, que nos ajuda aí na divulgação desses vídeos e a propagar essa palavra poderosa. Amém? Então vamos lá. Aqui nesse capítulo 7 vai continuar falando de santificação, né, mas é uma santificação é, num terceiro aspecto. Nós já vimos dois outros aspectos dessa santificação, quando comentamos nos capítulos 6 e 5, né? Capítulos 5 e 6. E agora o aspecto que a gente vai ver é a escravidão na carne, por meio do pecado que habita interiormente. Então, escravidão na carne por meio do pecado que habita anteriormente. E nesses 6 primeiros versículos aqui, vai fazer aquela analogia acerca dos dois maridos, né? Então, vamos ver aqui esses 6 primeiros capítulos para vocês poderem entender. Os 6 primeiros versículos, perdão. Na realidade, eu vou fazer a leitura do texto todo e depois a gente volta comentando, ok? Bom, vamos lá. Capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, né? Está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Presta atenção, aqui é a analogia acerca, né, de Cristo em nossa vida, né, a comparação entre a lei e a graça. Vamos lá. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus, né? A fim de que demos frutos para Deus. Versículo 5: Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. É assim a lei. É assim. É assim a lei é santa. Perdão, é não. E assim a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Versículo 13. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pelo pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento
o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ok? Então vamos agora a alguns comentários aqui, né, bem rapidinho. Como eu já falei, né, nesse capítulo 7, dos versículos 1 ao 6, você tem essa questão dos dois maridos, né, citadas aí. Esses 6 versículos estão dando continuidade ao capítulo 6, versículo 14. Olha lá, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Né? Então, dá continuidade a esse versículo, né? Esses 6 primeiros versículos aqui do capítulo 8. Interessante aqui também é o seguinte, se você analisar bem, por um lado aqui a gente percebe a lei continua a existir, né? Deus não revogou a lei, né? Deus não revogou a lei, ele não anulou a lei e nem aboliu a lei. Mas perceba, por outro lado aqui, por causa da crucificação do nosso velho homem, lá também descrito no capítulo 6, versículo 6, que nós já vimos, que é o primeiro marido mencionado nestes versículos. Né? Já não estávamos sobre a lei, nem temos nada a ver com ela. Em vez disso, nos tornamos a esposa de Cristo, ou seja, nos tornamos aqueles que dependem de Cristo. A nossa dependência é de Cristo, nós somos a esposa de Cristo, nós nos tornaremos a esposa. Hoje somos noiva, mas nas bodas nos tornaremos a esposa de Cristo. Né? E continuando aqui nosso comentário bem rapidinho, nesse versículo 2, né? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Então, nesse versículo 2, né, visto que o homem caído deixou a sua posição adequada como esposa de Deus e desejou ser marido, Deus lhe deu a lei. Só que tem um detalhe, ele não tem possibilidade de cumprir. A lei não é para a esposa, é para o marido. Então nós devemos ser a esposa de Cristo. Por isso que nós não temos condições de cumprir a lei. A lei é para o marido. E não foi dada para ser guardada, mas para expor o velho homem. Aleluia. Anota isso daí, hein? Versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamado adúltera se for de outro homem. Então, esse outro homem aqui faz uma referência ao segundo marido, né? Que aqui no caso é Cristo. Então, enquanto está preso à lei, ela não vai poder ser de outro marido, ok? Mais alguns destaquezinhos aqui. Agora eu quero que você vá lá no versículo 7, porque dos versículos 7 aqui, né, versículo 7 em diante, até o versículo 25, nós vamos ter aqui uma referência a 3 leis, tá? 3 leis. Então ele vai dizer assim, ó, versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei.
Então, nesse 7 aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, quando ele fala assim, nós, né? Nós, olha lá. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Que nós diremos? Então, nesses versículos aqui de 7 a 25, Paulo usou a experiência que ele teve, né, antes de crer no Senhor, para ilustrar o quão miserável, né? Quão miserável é tentar fazer o bem debaixo da lei. Estando debaixo da lei, você se torna miserável em tentar fazer o bem. Né? Especialmente se você tentar agradar a Deus fazendo a lei. A coisa de fariseu, né? Coisa de fariseu. Nem o espírito humano, nem o espírito de Deus são mencionados nesta passagem. Antes são mencionadas a vontade e a mente da alma humana, que tentam agradar a Deus com o bem da vida natural. Então, embora que essa seja a situação de uma pessoa não salva, quase todos os cristãos passam por essa experiência após a salvação. Então, irmãos, estamos debaixo da graça. Não adianta tentar agradar o Senhor com a lei. Ok? Versículo 8. Continuando. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Lembrando, aqui a gente percebe que o pecado é tratado como uma pessoa, assim como nos versículos 11, 17 e 20. Né? Então, o pecado sendo tratado como uma pessoa. Né? É literalmente a corporificação de Satanás. Literalmente a corporificação de Satanás. E está vivo e ativo dentro de nós. Tá? Versículo 10, deixa eu ver se tem algum... E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Isso se refere ao fato de termos sido mortificados pela maldição e pela condenação que nos fora trazido, tanto em nossa consciência, como diante de Deus pelo pecado, mediante a lei. Certo? Então, versículo 11, porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. Né? Então, a lei é um instrumento pelo qual o pecado engana e mata os homens. Lê lá a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Tá lá no finalzinho, a partir lá do versículo 56. 1 aos Coríntios 15, 56. Deixa eu passar umas páginas aqui para a gente ver. Né? Eu vou ler com vocês e a gente já está encerrando. 1 aos Coríntios 15, 56. Olha lá. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei, tá? Então vejam, aqui nesses primeiros versículos, né, que nós lemos, né, ou você serve ao pecado, ou você serve a Deus. Você não pode jamais servir a dois senhores. Né? Quem não está na graça está na segunda escolha. Tá? Então você não tem como satisfazer a Deus com a lei. Então para de ser religioso. Versículo 13 aqui, ó, de modo, ele vai falar, logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado para que se mostrasse, né? Para que aparecesse, a mesma coisa, para que aparecesse pecado. Tá? 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. A gente sabe que a essência da lei é espiritual. Ela foi dada, né, a Moisés lá no monte e é propriamente a natureza de Deus. Mas eu já falei, ela não foi feita, ela foi feita apenas para expor o homem. Né? E aqui esse versículo demonstra que é uma consciência interior, subjetiva, né? Uma consciência interior de Paulo. Né? A gente sabe que o pecado que habita em nós, se nós não mortificarmos, principalmente alimentando o nosso espírito, ele vai colocar as asinhas de fora, vamos dizer assim. Versículo 17, para a gente terminar. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque estabelece morada.
né? Versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. Então ele tem consciência interior aqui, né? Ele tem uma consciência, como no versículo 14. E por último, versículo 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Né? Então, Paulo aqui está mostrando que ele descobriu que a lei do pecado era o pecado que habitava nele. A própria lei do pecado era o pecado que habitava nele, né? E o mal que nele estava presente. E no final ele termina 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então esse 25 aí, né? E quando ele fala assim, ó, eu mesmo, né, com a mente, indica que a mente, representante do ego, né, tenta fazer o bem independentemente. Embora a lei, né, do bem na mente, nos versículos 23 ali, nos dê a inclinação para fazer o bem, a mente será derrotada, porque a lei do pecado em nossos membros é mais forte do que a mente independente, né? Então Paulo está dizendo aqui, ó, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Né? Então, a carne, né, ali vai ter um processo, né? A lei do pecado em nossos membros é mais forte do que a mente, né? Então, só tem uma maneira da gente manter a nossa santificação aqui tão falada nesse capítulo, né? Alimentarmos o nosso espírito, né? Com orações, com louvores, fazendo um pouco mais para Deus, né? Como eu sempre falo, é como aquela briga, né? De galo. O que tiver mais alimentado vence. Amém? Então é isso, capítulo 7, né? Bem curtinho aí, para a gente poder ter mais dinâmica nas nossas aulas, tá bom? Próxima aula, capítulo 8, né? Capítulo 8 a gente vai falar um pouquinho aí sobre ainda a lei do espírito da vida, tá? A gente vai falar sobre a lei do espírito da vida, né? Vamos iniciar falando sobre essa lei e a gente dá prosseguimento depois, né? Falando um pouquinho sobre o Cristo que habita interiormente, aí a coisa vai começar a melhorar. Então é isso, fique com Deus, né? Dê o seu curta, compartilhe aí esse vídeo, dê o seu joinha aí, aperta esse botão e compartilhe, né? E não deixe de se inscrever no canal. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.